Olá, sétimo ano! Estamos aqui para ministrar a nossa disciplina de CME, isso mesmo! Então, na boa, colega, vamos focar na nossa aula, isso mesmo! Estar de olho aí nos conteúdos e na revisão, porque a revisão vai estar ali auxiliando na sua avaliação. Isso, a aula de hoje nós vamos falar sobre ética. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. Nós vamos estar estudando o capítulo 1 sobre o homem e a ética. E nós vamos estar vendo sobre ética uma necessidade do homem ou do ser humano. O próximo tópico vai falar sobre ética e educação. O ponto seguinte vai falar sobre as três peneiras: verdade, bondade e utilidade. Também estaremos lembrando aí do nosso conteúdo do apelo ao idoso. Então vamos comigo para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o quê? Ética, uma necessidade do ser humano. Por que a ética é uma necessidade do ser humano? Porque com a ética o ser humano consegue construir melhor a sua relação, isso mesmo. Nós aprendemos na nossa aula que a ética, ela fere alguns dos ideais egoístas. Por que ela fere alguns dos ideais egoístas? Sim, porque a ética, ela está debruçada aí sobre a generosidade, isso mesmo. Por que a ética está debruçada sobre a generosidade? Porque a ética vai falar sobre justiça. E um ser que é justo, ele pratica a generosidade. Isso. Embora a ética seja um conteúdo que já vem sendo visto aí há milhares de anos, a ética sempre está num processo de releitura e em constante debate. No mundo em que vivemos hoje, a ética tem sido muito necessária para a conduta do ser humano. A ética, ela vai aí se preocupar e com certeza ela está sendo aliada da sociedade, porque ela se preocupa com o comportamento dos seres humanos. Ela vai aí contra tudo aquilo que é o que? O desrespeito, isso mesmo, e contra as diferenças que são provocadas entre os seres humanos. A ética é uma aliada, exatamente, é uma aliada aí em favor da sociedade planetária. Ela vai contra o desrespeito e contra as diferenças existentes na humanidade. A ética, ela visa a dignidade humana, isso mesmo. Então nós podemos dizer que a ética, ela vai guiar exatamente a conduta do ser humano. No nosso próximo tópico, nós iremos falar sobre ética e educação. Como que surgiu aí a ética e como que surgiu a educação? As duas caminham juntas, isso mesmo. Nós vimos lá na nossa aula de história sobre o desenvolvimento aí dos seres humanos. Também vimos lá o processo da hominização, a sua evolução. Com o processo da hominização, e quando esse ser se tornou um ser, digamos que completo, onde ele vai iniciar o seu processo de humanização, nós vemos aí um ser humano, onde ele passa ali a administrar melhor a sua vida dentro da sua própria sociedade, a sua relação com os demais indivíduos. Esse ser começa a ser um ser mais incluso, começa a ser um ser mais aberto aí entre as suas relações. Aí nós ficamos imaginando, se o ser humano passa por vários processos de construção, de evolução, então afirmamos o quê? Afirmamos que o ser humano é o único ser do planeta que não nasceu com uma forma acabada. Por quê? Porque ele está em constante construção. E isso significa que o ser humano tem uma grande responsabilidade, isso mesmo, o ser humano tem uma extensa tarefa aí na sua vida. Que tarefa é essa? Ele tem a função e a obrigação de construir a sua própria vida. E com todo esse desenvolvimento, com a construção da sua vida, com essa relação, com essa interação, o ser humano passa a ter o quê?
ter a necessidade da educação, isso mesmo. Por quê? Porque com a educação que nasce juntamente com ela a necessidade do comportamento. Então, se nasce a necessidade de se comportar melhor entre a sociedade, com certeza nasce junto a ética, isso mesmo. Então, a ética está ligada à educação e as duas se completam. Vamos para o nosso próximo tópico. Lembra do nosso texto sobre as 3 peneiras, que fala sobre verdade, bondade e utilidade? Onde o texto nós vamos encontrar uma conversa entre um homem muito sábio e outro que deseja ali lhe contar algo. E quando ele chega para contar, ele diz o seguinte: você tem certeza que o que você vai me contar é absolutamente verdadeiro? E o homem fica se perguntando e diz que ele não sabe se é absolutamente verdadeiro porque ele não viu. Foi alguém que o contou exatamente, ele só estava passando ali a conversa em diante. Então não passou na primeira peneira. Quando chegou na segunda peneira, que é sobre a bondade, o homem perguntou: você acha que o que você está contando, você gostaria que alguém contasse a mesma coisa ao seu respeito? Com certeza não era algo bom, porque a pessoa respondeu que não, que ela não gostaria. E a terceira foi a utilidade. Ela falou o seguinte: você tem certeza que o que você vai me contar é algo necessário? Vai ajudar alguém com essa informação? E com certeza não passou também na terceira peneira. E no final, esse homem sábio nos dá uma lição muito importante, que seres sábios, seres humanos sábios, não falam de pessoas. Seres humanos que são sábios, eles vão estar falando sempre de ideias. Então, que nós possamos estar sempre falando de ideias e não de pessoas. E que possamos levar o texto para a nossa vida. Vamos para o próximo. Nós vamos falar do apelo ao idoso. O nosso texto dizia que o apelo ao idoso é quando essa pessoa, ela sente a necessidade de ser vista, de ser amparada, de ser entendida, isso mesmo. E o idoso, hoje, ele tem essa necessidade de ser amparado, de ser atendido, porque ele é uma pessoa que tem sentimentos, tem suas próprias escolhas, exatamente. Às vezes nós achamos, porque somos jovens demais, conhecemos tantas coisas e esse grupo está muito distante de nós, mas estamos errados, porque são pessoas com muita experiência. Às vezes não adianta nada ter tanto conhecimento e não ter adquirido experiências. Então, esse grupo de pessoas tem muito a nos ensinar. Lá em Salmos 71, no versículo 9, diz o seguinte: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Então nós precisamos entender que nós também precisamos estar próximo dessas pessoas, porque elas precisam de nós, assim como também nós precisamos dela. E contudo, eles conseguiram aí o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso veio reforçar os direitos dos idosos, sim, porque era necessário, de certa forma, reconhecer que eles precisam de proteção, de dignidade e de melhores condições de vida. E quais foram esses direitos adquiridos? Vamos falar de alguns. Eles foram direito preferencial, aonde nós vamos tem uma plaquinha, seja na fila do banco, seja na fila do supermercado, da lotérica, tem uma plaquinha, direito preferencial do idoso. Assim também como nós devemos entender que o idoso tem direito à educação. Embora quando jovem não tenha tido a oportunidade de estudar, quando idoso ele ainda tem a chance de adquirir educação e também conhecimento. O próximo ponto é que eles adquiriram também o direito ao transporte gratuito, isso mesmo. E o próximo é que todo idoso tem direito ao convívio com a família, isso mesmo. Então, vamos lá para nossa despedida. Nossa despedida, gentileza, vamos procurar. E educação, vamos conquistar. E respeito, vamos espalhar, isso mesmo. Até a próxima aula, 7º ano. E muito obrigado. Até mais.